boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Professores da rede municipal entram em greve, fecham a avenida no centro da capital e polícia parte para o confronto. O prefeito Alexandre Calil disse que lamenta o que aconteceu, mas que o poder público foi provocado pelos sindicalistas e que ele já havia avisado que não iria admitir fechamento de rua. Motorista entra na contramão em rodovia e provoca a morte de 8 pessoas. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe e houve fila nos postos da capital. E no esporte, Praia Clube faz a festa na Superliga Feminina de Vôlei. Atlético supera o Vitória dentro do Independência por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Já o América perdeu para o Flamengo e Cruzeiro também voltou para casa derrotado pelo Fluminense. Uma feira reúne tradição da culinária e do artesanato gaúchos em BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Cerca de 800 professores da Educação Infantil Municipal de Belo Horizonte realizaram hoje de manhã uma manifestação na região central da capital. Eles entraram em greve nesta segunda-feira por tempo indeterminado. A categoria exige a equiparação da carreira com a dos professores do ensino fundamental. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Municipal, a capital tem 131 UMEIs, 13 escolas de educação infantil e 29 escolas de ensino misto que atendem 170 mil estudantes. A situação ficou tensa nesta manhã. A Polícia Militar foi chamada para desobstruir a Avenida Afonso Pena, que chegou a ser fechada pelos manifestantes. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Estávamos acompanhando as imagens agora, né? A gente vai voltar a acompanhar aí as imagens. A confusão foi em frente à prefeitura, ali na Avenida Afonso Pena. Para desobstruir a via, a Polícia Militar foi acionada. A Polícia Militar, inclusive, chegou a usar gás lacrimogêneo, gás de pimenta também. E Nácia, até jatos d'água. A gente está acompanhando, inclusive, o sobe-som, né? Do carro de som, a Polícia Militar também tentando ali dar a ordem para que eles deixassem ali o local ou desobstruíssem a via. Agora, Inácia, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal alega, né, afirma que 5 professoras, né, ao menos 5 professoras ficaram feridas nessa confusão ali no centro da cidade. Essas professoras, inclusive, teriam se deslocado até uma delegacia para prestar queixa, né? Prestar queixa contra a ação da Polícia Militar. Em nota, a Polícia Militar afirma que dialogou com os manifestantes para que eles liberassem a Avenida Afonso Pena, já que o fechamento total da via estava causando prejuízos, principalmente a quem precisaria se deslocar com urgência aos hospitais da região. A PM ainda disse em nota que não houve a necessidade do uso de balas de borracha, não, mas de outros métodos previstos, como a gente acompanhou aí, né? Jato d'água, gás lacrimogênio, também gás de pimenta. Logo após essa confusão que a gente está acompanhando aí, o prefeito Alexandre Calil disse que aquilo foi uma baderna, que a prefeitura não vai admitir que manifestantes fechem as vias em Belo Horizonte. A gente chama a atenção que Alexandre Calil já havia dito no último dia 12 de abril que ele não permitiria, não é, que manifestantes fechassem vias em Belo Horizonte. A gente acompanha agora o prefeito Alexandre Calil. Nós reunimos mais de 140 vezes com os sindicatos de Belo Horizonte, entre eles, sendo a metade com o Sindirrede. Todas as pautas foram atendidas à medida do possível. O que eles vieram aqui fechar Afonso Pena foi pedir para que se dobrasse o salário dos professores das UMEIs, que eles sabem que nós não temos condições financeiras para isso. O salário médio do professor hoje é de R$ 3.400 e que propagam mentirosamente de R$ 1.000 e poucos. Podem protestar, podem gritar de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Não sentaram comigo hoje porque não marcaram horário. É feio mesmo a intervenção do batalhão de choque, mas não houve nenhuma agressão. Eu conversei com o coronel Giovanni lá fora para saber o que estava acontecendo. O que ele me disse foi o seguinte: prefeito, tem exatamente 1h20 que eu estou aqui negociando, 1h20,
para que eles desobstruam a Avenida Afonso Pena. Trazer o caos para a cidade é provocar o poder público. Inácia, nós recebemos aqui hoje na nossa redação vários contra-cheques de professores da rede municipal, né? Bom, para aqueles que trabalham 45 horas semanais, o salário é de R$ 3.409, tá? O prefeito Alexandre Calil explicou que para os professores que estão entrando agora na rede e que trabalham metade do tempo, ou seja, 22 horas e meia por semana, o salário então é de R$ 1.451. Essa foi a explicação, portanto, da prefeitura. Tá certo, situação chata que a gente vai acompanhar de perto como que essa greve vai se desenrolar. E, Luciana, ainda falando em educação, hoje foi a volta às aulas dos professores da rede estadual que estavam parados há mais de 40 dias, né? Exatamente, viu, Inácia? Mais de 40 dias de greve, né? Os alunos aí da rede estadual parados em casa, o tempo correndo. Mas a questão foi o seguinte, eles chegaram a um acordo porque uma PEC, uma proposta de emenda constitucional pedindo garantia do piso salarial à categoria, foi entregue à Assembleia Legislativa. Está tramitando, né? Está só aguardando que os deputados avaliem ali e votem. Por enquanto, o estado de greve, então, enfim, a greve suspensa, mas o estado de greve continua e a gente acompanha se realmente vai ser votado ou não essa PEC na Assembleia Legislativa, que por falta de quórum, trabalhos lá não tem ido para frente, não. A gente acompanha e traz para o nosso telespectador. É isso mesmo. Tá certo, Luciana. Daqui a pouco você volta com outro destaque de hoje, tá bom? Até já. Uma criança de 1 ano e 2 meses morreu hoje em uma unidade de pronto atendimento de Sabará, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E segundo a Polícia Militar, a menina apresentava apenas uma marca vermelha no pescoço. Há suspeita de que ela tenha sido agredida em casa. Os pais da criança deram diferentes versões do ocorrido para a polícia e se acusam mutuamente pelo crime. A hipótese de agressão será confirmada somente depois de exames no corpo da vítima pelo Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros chega ao 8º dia de buscas a um francês desaparecido na Serra da Mantiqueira, divisa entre Minas e São Paulo. 24 militares de Minas e de São Paulo estão no local com guias que conhecem bem a área. Eles conseguiram rastrear o relógio com GPS que o homem usava quando desapareceu e foi possível identificar uma rota seguida por ele em 2014, o que leva a crer que ele tenha tentado repetir esse mesmo trajeto. Eric Welterlin tem 53 anos, é casado com uma brasileira e é praticante de corrida de montanha. Segundo a esposa, ele saiu de casa em Itajubá, no sul de Minas, para treinar e não voltou. Até o momento, apenas o carro do francês foi encontrado ali na base da serra. 8 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e uma caminhonete em Governador Valadares, no leste de Minas. E a gente volta a conversar direto na nossa redação com a repórter Luciana Viana. Luciana, o ônibus trafegava aí na mão certinha, o caminhão também, a carreta, e quem provocou tudo isso foi a caminhonete, né? Exatamente, um acidente ocorrido na madrugada, por volta de 1h da madrugada, envolvendo 3 veículos, um caminhão, um ônibus e uma caminhonete. E a caminhonete teria feito, então, uma ultrapassagem indevida ali em local proibido, viu, Inácio? Uma reta, né? Ela, então, perdeu o controle, bateu de frente com a carreta é que foi para cima do ônibus. 8 pessoas mortas. Essas pessoas saíram da cidade de Itaubim, no norte de Minas, e vinham para cá, sentido Belo Horizonte. Agora a gente aguarda a perícia da Polícia Civil para apontar exatamente, né, confirmar a irregularidade do motorista da caminhonete, que não morreu. Ele saiu ileso e 8 pessoas mortas, então, que estavam dentro do ônibus. Inácio. Vai ter muita história para contar. Obrigada, viu, Luciana? E começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o dia 1º de junho, mais de 5,5 milhões de pessoas que estão nos grupos de risco devem ser imunizadas. No início da manhã de hoje, a movimentação já era grande em postos de saúde da capital. A dona Maria chegou ao posto de saúde com um pouquinho de receio de tomar vacina contra a gripe, mas saiu de lá bem tranquila. Tava com um pouquinho de medo, mas foi lá, tomou vacina em 2 minutinhos. Doeu? Não, doeu não. Não é que sou medrosa mesmo. Só... Então quem tá com receio de vir, pode vir porque não dá nada. Vem tranquilo, super tranquilo. Assim como a dona Maria, teve muita gente que garantiu a imunização já no primeiro dia da campanha. E o processo todo aqui é muito rápido. É necessário trazer apenas a carteirinha de vacinação e também um documento com foto. Dependendo do horário do dia, olha só, a fila tá desse jeito, bem pequena. A expectativa do governo do estado é que mais de 5,5 milhões de pessoas que estão no grupo de risco sejam imunizados até o dia 1º de junho. São elas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos,
gestantes, mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, homens e mulheres com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Apesar do grupo prioritário, é recomendado tomá-la anualmente a partir dos 6 meses de vida, já que a vacina, que protege contra 3 vírus, é modificada todos os anos. O vírus da gripe, o vírus da influenza, é um vírus que tem uma capacidade muito grande de mutação. Quer dizer, ele muda todo ano, ele muda com muita frequência. É como se ele trocasse de roupa e nessa dele trocar de roupa, o organismo não consegue reconhecê-lo como o mesmo do ano passado. Então, todo ano são feitas pesquisas de vigilância para ver quais os vírus estão circulando mais e a vacina é feita para aqueles vírus que são os mais comuns daquele ano. Mas sempre que falamos de vacinação surgem os mitos. Neste caso, o mais comum é ficar gripado depois de vacinar. Isso não é verdade, né? A vacina utilizada no Brasil é feita com vírus morto. O que os cientistas fazem é pegar pedacinhos do vírus, que a gente chama de antígeno, e fazer a vacina com esses pedacinhos do vírus. Então, não tem jeito da vacina causar gripe. A vacina pode causar alguns efeitos colaterais, né, algumas reações próprias de toda vacina. Às vezes, um pouquinho de dor, às vezes o braço fica um pouquinho inchado ou vermelho, mas só isso. O seu Jairo, que está com 88 anos, nunca foi de acreditar nisso, não. A carteirinha de vacinação e principalmente a saúde estão em dia. Não lembro se eu já gripei alguma vez. Tive algum difluxozinho e pronto, só. Mesmo que o senhor forte, nunca teve gripe, passou por isso, é importante vir aqui tomar vacina, né? Não tem problema, não faz mal nenhum. A dona Geralda é outra que vem todos os anos. E sobre esse papo de não vacinar por receio ou medo de alguma reação, a resposta é curta e inteligente. Não tem nada disso. Tomou, acabou, acabou. É isso aí, fica dado o recado. E depois do intervalo a gente fala de esporte. O Atlético superou o Vitória no fim de semana, já Cruzeiro e América perderam na segunda rodada do Brasileirão. Depois de 4 partidas sem vencer, Atlético supera o Vitória dentro do Independência por 2-1 na segunda partida pelo Campeonato Brasileiro. Demorou 19 minutos para o Atlético abrir o placar. Cruzamento de Gustavo Blanco, gol de Ricardo Oliveira. Na sequência, Otero soltou a bomba na trave. Na volta, por pouco, Blanco não aumentou. O Vitória só assustou no primeiro tempo nessa chegada com Denilson. Depois, Otero naquilo que ele faz de melhor, acertou a trave de novo. Na segunda etapa, o time baiano teve a chance do empate. Olha só o que Neilton aprontou, caneta para cima do Gabriel e por centímetros a bola não entrou. Mas se o Vitória não fez, bobeou lá atrás e viu Ricardo Oliveira cruzar para Roger Guedes desviar para as redes. 2-0 o Galo. O rubro-negro da Boa Terra se mandou para o ataque e Vitor fez essa defesa. Mas 10 minutos depois não evitou o gol baiano. Bal-Johan subiu, a bola ainda tocou em Gabriel antes de entrar. 2-1, mas ficou nisso. O Atlético voltou a vencer na temporada após 4 jogos de jejum. Resultado que devolveu a tranquilidade para a sequência do técnico Thiago Largue. Sequência que significa Corinthians no domingo. A confiança no trabalho que vinha sendo feito, ela permanece. Acho que 90% do tempo a gente conseguiu implantar aquilo que a gente pensa como o nosso jogo ideal. Temos que ter muita atenção a todos os detalhes e trabalhar bem forte a semana, concentrados e focados aí nesse jogo, que certamente vai ser bastante difícil, mas a gente tem total condição de vencer. O final de semana não foi bom para Cruzeiro e América. Os dois times perderam na segunda rodada do Brasileirão. No sábado, o América encarou o Flamengo em um Maracanã lotado, porque seria o jogo de despedida do goleiro Júlio César. E quem traz os detalhes é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. André, quais foram os erros do América? Pois é, o América fez uma boa partida, Inácia, mas como você falou anteriormente, a gente está vendo aí o primeiro gol, era um estádio cheio, despedida do Júlio César, um clima muito bom para os flamenguistas. E aí saiu o primeiro gol, depois esse pênalti, na minha opinião, até duvidoso, e o América acabou sendo derrotado por 2-0, mas fez uma boa partida, tanto que o Júlio César fechou a carreira com uma grande exibição, fazendo grandes defesas. Era um confronto difícil, derrota de certa forma até esperada.
Então tá, né, gente? E no domingo, o Cruzeiro também jogou fora de casa contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro também, só que perdeu por 1-0. André, logo após a partida, o técnico Mano Menezes chegou a dizer que essa derrota foi injusta. Você concorda com ele? Pois é, Inácio, se a gente for olhar os números do jogo, quem finalizou mais, quem teve mais oportunidades, pode até ser que a gente considere o placar injusto. Mas uma equipe que tem um jogador a mais desde 15 minutos de jogo, né? A gente está vendo aí até, inclusive, a entrada do Gilberto sobre o Sassá, em vermelho, indiscutível. E aí você tem todo esse tempo com um a mais, além de não conseguir criar oportunidades claras e não fazer o gol, você ainda sofre um gol, é difícil falar que o resultado foi injusto, né? O Cruzeiro até teve algumas oportunidades, uma bola na trave, uma grande defesa do goleiro Júlio César do Fluminense, mas o Cruzeiro se limitou muito aos cruzamentos na área, um jogo sem criatividade, e aí não dá realmente para questionar demais. Algumas bolas poderiam ter entrado, o Cruzeiro poderia ter saído com um empate, mas não acho que é exagero também falar que o resultado foi injusto. O Fluminense foi mais competente, se defendeu bem e conseguiu um gol. Tá certo. Por hoje é isso. Obrigada, viu, André? Eu que agradeço. E no final de semana também teve encerramento da Superliga Feminina de Vôlei. O troféu ficou com as jogadoras do Praia Clube de Uberlândia. Elas venceram o Sesc do Rio de Janeiro, atual campeão, inclusive, né, dirigido pelo técnico Bernardinho. Foi um jogão de 3-0, coroado com o Super 7. Com uma torcida altamente vibrante e até nominal, o Praia entrou em quadra para a decisão da Superliga. Praia Clube com a grande missão de enfrentar o time favorito da Superliga. O Sesc do Rio de Janeiro estava em busca do 13º título de campeão. Mas o time da casa, que fez a melhor campanha na fase classificatória, mostrou que estava preparado. Mesmo com o primeiro set bem disputado, ponto a ponto, o Praia conseguiu abrir algumas vantagens de 2 até de 5 pontos de diferença e venceu por 25-19. O segundo set começa com ponto do Praia e as sequências ficaram mais demoradas a cada ponto. Foram vários desafios no telão para ter certeza de pontos em situações polêmicas. Desta vez, a diferença no placar foi menor e o Praia leva o segundo set por 25-23. O Praia precisava vencer por qualquer placar e ainda disputar um set extra para garantir a vitória. E marcou 3-0 com o último placar de 25-17. Ginásio lotado com mais de 6.000 torcedores e a equipe da casa faz 3-0. Mas ainda é preciso fôlego para ganhar o Super 7 e se tornar campeã. A disputa continuou acirrada e o técnico do Rio de Janeiro, Bernardinho, ficou irritado e acabou levando o cartão amarelo. Parecia ser o sinal da vitória do Super 7, que ficou 25-18. São vários tabus terminar a fase de classificação em primeiro lugar, que essa equipe teve que passar por cima e construir essa trajetória. E agora uma paradinha nas notícias do dia para aquela dose de ânimo que nos ajuda a começar bem a semana. A dica do professor de física mais famoso do Brasil é a seguinte: não fique achando que o que você quer é impossível. Tome a primeira atitude para realizar o seu projeto, que coisas boas podem acontecer, garante o Pachecão. Meus queridos, onde é que queremos chegar? O que é que queremos ter? Geralmente as pessoas escolhem coisas não de acordo com aquilo que querem, mas com o que pensam que é possível. Isso porque esquecem que realizar nossos sonhos pode parecer improvável, mas não é impossível. Somos capazes de superar qualquer dificuldade. Nenhum problema é realmente insolúvel, nenhum sonho é irrealizável. Mas para fazermos aquilo que nunca fizemos, temos de mudar. Não se pode mudar o que não pode ser mudado, eu sei, mas pode-se mudar a maneira de ver, compreender e sentir o que ocorreu. Para o seu mundo mudar, você tem de mudar. E para mudar, você tem de mudar suas crenças, que vão mudar suas percepções, sua realidade. À medida que você muda suas crenças, seus atos se modificam e, em consequência, também os resultados se transformam. As oportunidades estão onde você está. Não adianta mudar de casa, de cidade, pois o problema vai junto. O segredo é mudar a percepção. Mudando a percepção, você muda a realidade. A mudança de visão de mundo muda o mundo visto. Então, tome uma atitude e faça o que tem de ser feito. Intenção sem ação só tem um nome: ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Falou legal? É isso aí. Bye, bye.
E veja a seguir, quem quer conhecer um pouco da cultura gaúcha não precisa sair da capital. Uma feira é realizada em BH e apresenta gastronomia, moda, artesanato e a decoração do sul do país. E a notícia agora é de total interesse de trabalhadores e empresas. Terminou hoje o prazo de validade da medida provisória que regulamenta alguns pontos da nova lei trabalhista, aquela que entrou em vigor em novembro. Como a MP não foi votada, algumas mudanças voltam à estaca zero e não entram em vigor. Entre as regras que deixam de valer estão o trabalho intermitente de gestantes e lactantes em locais insalubres, além de regras para a jornada de 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso, que inicialmente seriam aplicadas a todos os trabalhadores e que o governo deve restringir apenas à área da saúde. Segundo a assessoria da Casa Civil, o governo federal avalia regulamentar os pontos da reforma trabalhista por meio de decreto, mas ainda sem data. A cultura gaúcha se mistura com a tradição mineira na 16ª edição da Feira Minas Tchê. Quem quer conhecer a gastronomia, a moda, o artesanato e a decoração do sul do país pode viver um pouco da experiência aqui mesmo em BH, como se estivesse lá no Rio Grande do Sul. Queijos, vinhos, roupas e uma infinidade de outros produtos estão nesta edição do Minas Tchê. A mistura destas duas culturas deve atrair cerca de 50 mil visitantes à Serraria Souza Pinto, no centro da capital. Acho que pela identidade da cultura do mineiro com o gaúcho, do amor às suas tradições, do amor à família, ao campo, aos animais, isso são traços comuns às duas culturas e nós resolvemos juntar e mostrar isso. A culinária típica do Sul é uma das principais atrações da feira. A cuca, uma espécie de pãozinho feito com uma massa parecida com a do panetone, chama a atenção de quem passa por aqui. A cuca é comida no café da manhã, no fristic, que é às 10 horas. Qualquer fristic que tu faz às 10, a parte da tarde ou à noite, é comido no almoço com a sopa, com o churrasco. O tombo da polenta é um típico e curioso evento gaúcho que também é apresentado na feira. Aqui, 120 quilos de polenta são preparados por 2 horas num grande caldeirão. Depois, ao som de uma música italiana, cria-se uma grande expectativa em torno da virada da comida na panela. Depois, todo mundo experimenta. Você acompanhou ali a virada da polenta? Acompanhei, sim. Bom demais. E entrei na fila. Você experimentou? Experimentei a polenta, o chopp e agora eu vou comer uma costelinha ali. Eu vim ontem, aí hoje eu trouxe elas para conhecer. Veio, gostou e trouxe a família? Isso, vim, gostei, comprei. Tudo muito bom, tudo muito gostoso, top de linha. Este ano, além dos mais de 100 expositores, os organizadores prepararam várias atrações artísticas e culturais. Uma delas é a chula, uma dança bastante comum no sul do país. E uma feira sobre o Rio Grande do Sul sem um típico gaúcho não seria uma feira gaúcha. E por isso fomos atrás do Antenor, um sulista autêntico que até ensina a fazer um bom chimarrão. Antigamente fazia com a mão. A gente coloca essa tampinha, vira o mate nessa posição, mantém ela aqui e tira. Tu dá uma ajeitadinha no mate, coloca a água quente. Tem hora para matear? 24 horas por dia. Tá bom, o chimarrão tá garantido. Mas é aquela famosa costela gaúcha feita no fogo de chão. O Antenor mostra também. Ela cozinhando na sua própria banha. E depois de 70% do tempo a parte do osso, os outros 30% a parte do matambre e a parte do vazio. Então, tá pronto o churrasco. Para saber se era verdade tudo o que ele falou, eu precisei experimentar. E estava realmente deliciosa. Não só a carne, como a feira toda. Que barbaridade. Vou ter que ficar por aqui hoje. Vai ficar por aqui? Tem tudo isso aqui para nós aqui, tia. Vida de repórter tem hora que compensa, né?
Bom, gente, essa 16ª Minas Cheia é realizada na Serraria Souza Pinto, no centro da capital, até o dia 1º de maio, de segunda a sexta, das 4 da tarde às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 11 da noite. O ingresso custa R$ 8,00 e pode ser comprado na entrada do evento. E uma última informação para você: artistas, bandas e grupos musicais dos gêneros forró e sertanejo poderão se inscrever para participar da programação musical do Arraial de Belo Horizonte 2018. Há 2 categorias disponíveis: renome local, com remuneração de R$ 3.500, e renome regional, com remuneração de R$ 7.000. Todas as informações estão no site pbh.gov.br. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e voltamos a nos encontrar amanhã. Boa noite e até lá.